Paz e graça do nosso Deus, boa noite, boa tarde, bom dia. Assim quem nos ouvir, no horário que vai nos ouvir. Nós vamos fazer mais uma mensagem da parte do Senhor e trazer para a meditação de todos quantos forem ver este vídeo. Vamos falar sobre a justiça de Deus. Cristo, a justiça de Deus. Cristo, a justiça de Deus. Mas nós vamos falar também sobre a serpente de metal que Moisés levantou em uma haste ou em um pedaço de madeira no deserto, na época que o povo viveu 40 anos no deserto e teve o episódio das cobras picarem o povo e ter que olhar para uma serpente de metal levantada e não morrerem. E quem não olhar para aquela serpente morreria. A base bíblica que nós vamos ler vai ser a conversa de Jesus com Nicodemos, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 14, que está escrito assim: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Mais uma vez. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. É muito lindo dizer sobre a justiça de Deus e o Cristo, a justiça de Deus. Essa palavra aqui pregada é maravilhosa. Por quê? Porque Jesus, a justiça de Deus. Porque a serpente de metal prefigurava Jesus. Ela era um tipo de Cristo. Que tipo de Cristo que seria aquela serpente de metal? Parece que era um ídolo, né? Era uma imagem de uma serpente colocada em uma madeira, fincada no deserto, enquanto as cobras de verdade manifestavam no meio do povo e picavam o povo tinha que olhar para aquela serpente. Mas quando Nicodemos foi conversar com Jesus, o papo de Jesus com Nicodemos, o diálogo de Jesus com Nicodemos, é sobre o nascer de novo, é sobre a justiça, é sobre o homem ter a oportunidade de ser justificado os seus pecados. Ou seja, o veneno colocado em Adão e Eva lá no Éden, que é o pecado, esse veneno seria completamente eliminado se o homem olhar para a cruz de Cristo ou o Cristo na cruz e sabedor de que a justiça de Deus estava ali na cruz. Era justificado. Então, por que a figura da serpente? A serpente no povo antigo, principalmente para os egípcios, era chamado de dúvida ou chamado de justiça. Se você for ler lá em Atos dos Apóstolos, na história de Paulo, quando Paulo teve um naufrágio, ele parou na ilha de Malta, e quando chegou na ilha de Malta, ele foi colocar mais lenha na fogueira para poder se aquecerem. Uma víbora o picou na mão, e os nativos daquele lugar falaram assim: esse deve ser devedor, esse deve ser muito pecador, ou deve ter algum erro, porque a dúvida o pecou, ou porque a justiça o pegou. Então a serpente, que tinha muito veneno, era chamado de dúvida e também chamado de justiça. Quando Moisés levantou a serpente de metal para que o povo que fosse picado pela serpente olhasse para aquela serpente de metal e no mesmo momento o veneno que iria matá-lo perdia o seu efeito. Ele estava prefigurando Jesus na cruz. Por isso que Jesus disse para Nicodemo: olha, eu vou falar uma linguagem que você entende. Você é príncipe em Israel do saber, do conhecimento. Você é um escriba. Então eu vou falar uma linguagem sua. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também tem que ser levantado. Olha, querido,
querida que me ouve, a tipologia aqui usada. Com certeza Nicodemos entendeu que a justiça tinha que acontecer, que tinha que haver uma justiça. Essa justiça, ela tinha que, em vez de condenar, ela tinha que absolver. Porque o justo de Deus, o imaculado, o puro, seria condenado à morte injustamente. E junto com ele estaria o dever absoluto de Deus absolver todos que foram contaminados pelo pecado, agora ser justificado pela justiça. Aquela serpente de metal não era um ídolo. Ela era de metal porque representava a deidade da justiça de Deus. Porque o que foi levado na cruz foi Jesus Cristo. Mas ninguém menos como ninguém mais do que o próprio Deus encarnado. A pura justiça de Deus, a divindade de Deus. Aquela serpente de metal representava a justiça vinda de Deus, significando que o homem em si só não pode ser justificado. Não existiria remédio nenhum no meio do povo que os curasse do veneno da serpente. Não existia um antídoto. Mas a justiça de Deus o curaria. Do mesmo modo, Jesus foi levantado no madeiro. O justo pelos injustos. Um por todos. A morte do puro, do fiel, do verdadeiro. Para que todos aqueles que estavam contaminados com pecado, todos aqueles que devia e deveria morrer pelo pecado, olhando para ele, crendo, fosse sarado da sua enfermidade. Que enfermidade? O pecado original. O veneno original da serpente. O veneno que a serpente colocou lá no Éden. Agora que cada um de nós carregamos por ser filhos de Adão. Porque é um pecado imputado em nós. Agora, esse pecado imputado em Cristo, a justiça de Cristo é imputada em nós. E nós somos sarados. Nós somos sarados do pecado original. Agora, de culpados, somos inculpáveis, porque somos nova criatura. Somos novos em Cristo. Somos nascidos de novo. Somos regenerados em Cristo. E o veneno que nos separava de Deus agora não faz mais efeito em nós. Porque eu olhei para a justiça de Deus na cruz. E eu convido você que não olhou para esta justiça, olhe para a cruz. Jesus não está lá mais, mas olhe para a cruz. Lembre da morte do Senhor. Lembra da morte dele. E, em nome de Jesus, seja curado do veneno da serpente. Essa serpente maligna que rasteja. Essa serpente que colocou no homem, nos nossos pais, o pecado original. Esse pecado perde o poder, porque Jesus cravou ele na cruz. Jesus cravou ele na cruz porque o justo morreu pelo o injusto. E eu agora, envenenado pela serpente que envenenou meu pai lá no Éden, sou sarado em Cristo. Porque os meus pecados que me condenavam foram justificados. Agora eu sou inculpável em Cristo. Porque a justiça de Deus que me condenava agora me justifica, me tornando absolvido. Em nome de Jesus, seja você abençoado. A serpente de metal era um tipo, Jesus antitipo. Era na parte tipológica, na parte da tipologia. Jesus agora morto na cruz, e todos que olham para ele na cruz é salvo. Todos que veem Cristo são justificados. Todos que aceitam esse Cristo no coração e confessam que ele é o Senhor e que crê que Deus o ressuscitou entre os mortos, é justificado. É salvo.
Está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Então você que está me ouvindo, não tenta justificar-se, mas aceite Jesus. Creia na justiça de Deus. Aquela serpente de metal não era um ídolo, ela virou ídolo porque o povo continuou fazendo romaria até ela. Mas ela era a representação perfeita do Cristo, da deidade de Cristo, do Deus encarnado, do Verbo encarnado, que morreu na cruz por mim e por você. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Importa que eu morra. Importa que eu morra na cruz por você. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Isto é o nascer de novo. Essa é a máxima da justificação. Essa é a máxima da justiça de Deus, que nos torna inculpável. Se você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, crendo que a expiação que ele propôs na cruz pode cobrir você e te dar uma natureza enxertada em Cristo, uma natureza divina, filhos de Deus agora, você é justificado. Olhe para a cruz. Jesus não está lá mais, mas olhe para a cruz e lembre da morte do nosso Senhor. Porque todo o veneno do pecado perde as forças em você. E o seu Espírito testifica com o Espírito Santo. E o testemunho que o Espírito Santo traz para o seu Espírito é que você é filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Você é filho de Deus. O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, porque eu sou justificado. Aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Os que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o veneno que foi colocado lá no Éden não tem efeito mais sobre você. Você é uma nova criatura. Você é nascido de novo. Esse é o poder do novo nascimento. A justificação pela fé. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Jesus justifique você. Que você creia. Acredite. Porque é mais do que verdade. Deus quer você. Jesus te chama. Jesus te ama. Morreu por você. Creia nele. Confie nele. Assim como foi levantado no deserto a serpente, e todos que eram picados pelas serpentes verdadeiras, serpentes que rastejavam, olhando para a serpente de metal não morriam. Assim é eu e você, olhando para a cruz de Cristo que foi levantado, porque é necessário que ele fosse levantado na cruz. Nós não vamos morrer, mas vamos receber a vida eterna com Cristo. E vamos ser cidadãos dos céus. Somos a igreja de Cristo. O nosso nome está no livro da vida. Deus teve um propósito conosco antes da fundação do mundo. E ele te chama. Atende o chamado do Senhor. Olhe para a cruz e seja sarado em nome de Jesus. Eu lhe peço, com todo carinho, dá um joinha aí no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e seja abençoado por Deus com todas as sortes de bênção, você e sua família. Importa que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que o Filho do Homem seja levantado. Mas o mais importante é que você olhe para a cruz e veja a justiça de Deus justificando os seus pecados. Amém? Fique com Deus.